guiado muitas vezes os nossos filhos e a presente geração para servir a Deus apenas quando é fácil, quando dá prazer, quando alegra o coração, quando satisfaz a alma. E quando for difícil e as portas se fecharem e o dia mal chegar, nós estaremos despreparados. Nós somos uma geração não apenas influenciada pelo hedonismo, mas também pelo narcisismo. O narcisismo é este outro elemento filosófico que tenta nos convencer que nós somos belos e devemos ser reconhecidos como belos, ou seja, nós devemos trabalhar desde que sejamos reconhecidos, sejamos aplaudidos, estejamos debaixo dos holofotes. Se não for assim, não trabalharemos. São aqueles irmãos que fazem tudo na igreja de maneira até sacrificial, desde que o pastor da igreja reconheça aquele trabalho em um agradecimento especial no culto no domingo à noite, do púlpito da igreja. Se não for assim, se o seu nome não sair no boletim, se ele não for aplaudido, se ele não for reconhecido, se não olharem para ele dizendo, este é o cara, ele não trabalha. Eu estive aqui é de manhã. Aqui é de manhã. Eu estive em São Paulo alguns anos atrás, no cinquentenário de uma igreja, e foi uma festa assim muito bonita, espiritual, final de semana abençoado. E ali eles misturaram aquela festa de aniversário da igreja, seu cinquentenário, com uma conferência missionária também. E ali prepararam um bolo enorme, lindo, umas 3 camadas, bolo branco, foi colocado assim uma mesa do lado direito do púlpito, e aquele bolo está lá no último dia, no domingo à noite. E as pessoas nem olhavam para o pregador, só para o bolo, aquele bolo lindo ali. A mulher que confeitou aquele bolo era a mulher encarregada de fazer os bolos da igreja. Toda igreja tem uma mulher especialista em bolo. E aquela igreja tinha uma mulher que sabia fazer o bolo como ninguém. E ela confeitou aquele bolo e teve o cuidado de escrever ali nas laterais daquelas 3 camadas o nome de todos os pastores que pastorearam aquela igreja nos últimos 50 anos. Então foi uma coisa assim, belíssima. E ali então, no final daquela conferência missionária, aniversário da igreja, o pastor então ele diz, vamos agora passar os agradecimentos. Ele pega um papel e começa a ler aquela longa lista, né, perigosa de agradecimentos, né? Quem sabe esquecer alguém chave. E ali então eu me sentei, havia já terminado aquele momento mais formal. Eu desci, me sentei no primeiro banco à esquerda, me sentei bem ao lado da mulher do bolo. E eu falei com ela, bolo lindo, realmente a senhora é uma mulher muito talentosa. Oh pastor, muito obrigado, realmente eu faço com tanto prazer. O meu prazer é fazer esses bolos para as festas na igreja. Ela ficou ali alegre, sorridente. E o pastor começou a ler aquela lista, nomes, dezenas de nomes. E ele se esqueceu justamente da mulher do bolo, coisa que o pastor nenhum pode esquecer. Pode esquecer o presbítero, o diácono, a mulher do bolo tem que estar presente. E se esqueceu da mulher do bolo. E ele falou, vamos agora encerrar, curvemos as nossas cabeças, encerremos este culto, agradecendo ao Senhor. Aquela mulher fechou a sua face, ela curvou ali de maneira rancorosa ao seu coração. E eu estava bem do lado dela, e quando o pastor começou a orar, ela murmurou, e eu estava tão perto que eu conseguia ouvir o que ela falou. Ela disse, ano que vem não tem mais bolo. O que ela está dizendo, em outras palavras, é que ela faria com tamanha alegria qualquer coisa para Deus, desde que ela fosse bajulada, reconhecida, aplaudida, paparicada. E queridos, este é um elemento narcisista que, juntamente com esta outra influência hedônica, tem realmente influenciado as nossas igrejas e preparado uma geração de pessoas que não tem compromisso com o Evangelho do Senhor Jesus, que levarão este Evangelho até os confins da terra, enquanto o dia mau não chega. Mas quando o dia mau chegar, batem em retirada, porque não foram ensinados que é necessário muitas vezes se sacrificar, deste modo, como Paulo disse no versículo 20. Ele diz aqui, queridos, esforçando-me deste modo, esforçando-me sacrificialmente,
Lembram-se vocês, eu passei fome, eu fui encarcerado, eu fui perseguido, eu naufraguei, esforçando-me deste modo. Paulo dizendo, não foi fácil, eu fiz com lágrimas, o dia mau chegou, eu fui esquecido, nenhum amigo me socorreu, mas Deus está comigo e importa obedecer. Queridos, a vida passa e passa rapidamente. Nós temos uma missão a cumprir na terra: obedecer o Senhor Jesus. Obedecer o Senhor Jesus. Quando nós pensamos em obediência, isso me vem à mente a história de tantos missionários. Eu gosto muito de biografias missionárias. Eu costumo ler e reler biografias missionárias quando eu estou aí passando por algum momento de crise, alguma dificuldade no campo. Essas biografias parece que realmente mexem conosco e a gente olha pensando, Deus fez coisas maiores, socorreu pessoas de tribulações piores no passado, Ele há de fazer o mesmo conosco. É o que Davi fazia. Davi possuía essa terapia espiritual. Em seus salmos, Davi por vezes conversava com Deus. Notam? Em seus salmos ele conversava diretamente com Deus, ele cantava conversando com Deus. Deus é o meu Deus, ó Deus de Israel, ó Deus do nosso povo. Davi, às vezes, nos seus salmos, ele conversava com o povo de Deus, com Israel. Volta Israel para o seu Deus, converte o coração do seu povo. Mas por vezes Davi conversava não com Deus, não com Israel, mas por vezes ele conversava com o seu próprio coração, com a sua própria alma. E eu creio, queridos, que há momentos em nossas vidas que nós precisamos pregar para nós mesmos. Nós temos um espírito ensinável, Deus nos fez assim, com um espírito ensinável. É necessário por vezes entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta, abrirmos a Bíblia e pregarmos para a nossa própria alma, dizendo, creia no Senhor, descansa no Senhor, persevere no Senhor. Nós às vezes pregamos para tantas pessoas, de perto e de longe, e não pregamos para o nosso próprio coração. E queridos, quando nós pensamos sobre isso, e pensamos na vida de tantos homens e mulheres que foram usados por Deus, essas biografias maravilhosas, me vem à mente a história de Adoniran Judson. E Judson foi aquele homem que foi tremendamente usado por Deus para evangelizar um país onde não havia nenhum crente na sua época, no século XIX, a Birmânia, hoje Mianmar. E ali então ele pregou o evangelho durante 7 anos e apenas uma pessoa se converteu. Sabe o que é pregar o evangelho em um mesmo lugar durante 7 anos e apenas uma pessoa se converter, e essa pessoa que se converteu depois apostatou da fé? A sua esposa morreu naquele lugar, ele perdeu um filho naquele lugar, ele foi encarcerado 3 vezes, ele foi torturado 2 vezes, e passando por aquele caos, e junto a isso ninguém se convertia, nada novo acontecia, a palavra de Deus era ouvida, ele pregava abundantemente, mas parece que nada acontecia no povo ali na Birmânia. E um dos seus amigos escreve uma carta tentando dissuadi-lo daquele ministério, dizendo, você não tem evidências para crer que você deve aí continuar, porque nada novo está acontecendo, as pessoas não estão se convertendo, e você está perdendo a sua família. E aquele amigo termina essa carta com uma indagação, dizendo, quais são as possibilidades do sucesso? E Judson, ele toma então um papel, uma pena, e escreve de volta aquela carta, uma carta ao seu amigo, dizendo sobre as suas convicções. E naquela carta belíssima, queridos, ele fala que é importante e prioritário na vida do crente obedecer e não apenas ver as maravilhas de Deus. Ele diz que ele está disposto a gastar toda a sua vida semeando a palavra, mesmo que outros depois dele possam ir para apenas ceifar e colher os frutos. E ele termina aquela carta reportando a pergunta daquele irmão, quais são as possibilidades do sucesso? E ele responde, tantas quantas existe um Deus que cumpre as suas promessas. Ele permaneceu naquele lugar. Ele saiu dali, queridos, deixando 63 igrejas plantadas, mais de 7.000 crentes. Hoje, naquele país, que é um dos países mais fechados para o evangelho hoje, em que quase nenhuma agência missionária consegue furar o bloqueio e entrar,
quase nenhuma denominação consegue furar o bloqueio para evangelizar ali aquele país. Há hoje, queridos, mais de 2 milhões de cristãos, porque lá no